Olá, minha galera preferida, tudo bem? Hoje teremos uma videoaula de português, parte 1. Iremos corrigir da página 79 até 85. E a noção nova será da 86 até a 97, ok? Vamos lá? Nós vamos estudar hoje a tonicidade, tá? Então, primeiro nós vamos com os exercícios. Tonicidade, aí você tem que ler em voz alta estas palavras. Café, tônica, português, aniversário, baú, ambulância, saída, ciências, inglês, física, fenômeno, sílaba, água, judô, sofá e câncer. Destaque em cada palavra as sílabas que são pronunciadas com maior intensidade, ou seja, as sílabas tônicas. Então, para você, com a sílaba tônica, a gente tem que usar aquele macetezinho que parece que eu estou no portão de alguém para chamar a pessoa. Aquela sílaba que eu demorar mais é a tônica, né? Quando tem o acento agudo, beleza, né? Eu já sei os acentos, eu já sei que ali é a sílaba tônica. No caso de café, é o fé. Tônica é o tô, né? Então é fácil. Mas se não viesse os acentos, por exemplo, janela, aí eu uso aquele macete, como se eu estivesse no portão da casa de alguém chamando a pessoa. Falo, janela. Aquele que eu demorar mais para falar é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, né? Aquela pronunciada com maior intensidade, a gente dá maior ênfase, demora mais. Boneca, boneca, como se eu estivesse chamando alguém. Boneca. Paula, Paula, ó, é o pá. João, é o ão, como se você estivesse chamando alguém. Então, esse é o macete, não esquece. Agora você vai distribuir essas palavras aqui de cima de acordo com o som da vogal. Vogal tônica pronunciada com som aberto. É aquele que é o mais forte, né? Que tem um acento agudo. Café, ó, baú, aniversário, saída, tá? Aí do outro lado, vogal tônica pronunciada com som mais fechado, não é com tanta intensidade, que é o caso de tônica, português, ambulância, não é? Com tanta. Quando nós falamos a palavra, ela não é pronunciada com tanta força, né? Aí você vai fazer a letra C, aqui vem acento agudo, usado com vogais abertas, exemplos, pará, boné, mocotó. Acento circunflexo, usado com vogais fechadas, exemplo, cerâmica, bênção, vovô. Vogais abertas e fechadas nem sempre são acentuadas, Portanto, o que as define é a pronúncia aberta, como nas palavras mato, bicicleta e copo. A pronúncia é aberta, com mais intensidade. E tem a fechada, a pronúncia fechada, mas que não tem acento. Como nas palavras acalanto, abelha, comida, bruma, tá? Aí tem aqui, observe novamente as palavras da atividade anterior, separe as sílabas dessas palavras. Então, você vai separar as sílabas das palavras que estão aqui no início, tá? Distribua-nas no quadro a seguir de acordo com a posição da sílaba tônica, tá? Então, tônica na antepenúltima, na penúltima e tônica na última. Classifique essas palavras como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Antes de você fazer a letra B e C, nós vamos para a nossa mesa digitalizadora, que eu vou relembrar isso com vocês. Então, nós já estamos aqui na nossa mesa. Sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, mais força, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Então, aqui eu tenho elevador, tá? Aí eu vou fazer o quê? Elevador. Primeiro eu vou separar a sílaba de elevador, tá? Então vamos separar. Ficou e, le, va, dor.
Agora eu vou mudar até a cor. Vou ver a sílaba tônica. Então, tia, não tem os acentos. Então, vou usar o macete que você usa. Sim. Elevador. É o. Quem eu demorei mais para falar? Quem? O dor, né? O elevador, como se eu chamasse. Então, ó, o dor é a sílaba tônica, tá? Então, aqui, ó, dor é a sílaba tônica, tá? Agora, tinha lá no nosso livro, tinha uma coisa de última, penúltima e antepenúltima. Tinha. A gente começa, para saber quem é última, penúltima e antepenúltima, a gente vem de trás para frente, tá? Vou trocar a cor para ficar tudo bem explicadinho. Então, a sílaba dor é a última, tá? É a última. A sílaba vá é a penúltima. E a sílaba lê é a antepenúltima, tá? Eu só vou botar ante. Vocês já sabem que é antepenúltima. Então, ó, já sabe, agora eu já sei, é de trás para frente. Então, vai ser sempre essa organização. Última, penúltima e antepenúltima, tá? Quando a sílaba tônica cair na última, ela é oxítona. Então, tia. Então, elevador, a sílaba tônica é o dor. E a classificação da sílaba tônica é a oxítona. E se fosse o vá? Se fosse o vá, seria paroxítona. Tá? Se fosse a penúltima sílaba tônica estivesse aqui na penúltima, seria paroxítona. E se a sílaba tônica estivesse aqui na antepenúltima? Se fosse na antepenúltima, seria proparoxítona. Mas nós temos um macete para proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, na palavra tônica, ó. Tônica. Tônica. Ah, eu quero saber quem é a sílaba tônica. Aqui tá fácil, porque o acento circunflexo está no O. Eu já sei que a sílaba tônica é essa aqui, é o tó. Então, ela é, ó, o K é a última, eu simbolizo com U. O Ni é a penúltima, é o P. E o Tó é o A. Então, a antepenúltima. Se é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui melhor para vocês, ó. A palavra sílaba. O exercício, de repente, não pediu para você separar a sílaba. Então, é só você fazer assim, ó. Aqui tem o acento agudo, então é fácil. Eu já sei, ó, eu divido a palavra com 2 tracinhos com lápis. Essa é a última sílaba, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima. Simbolizei com U, P e A. Se for a última, vai ser oxítona. Se for a penúltima, vai ser paroxítona. E se for a antepenúltima, vai ser proparoxítona. Ah, mas a sílaba tônica aqui de sílaba é o si. Então, é proparoxítona, tá? Se eu colocar igual que a tia falou aqui
quando eu estava explicando. Ó, não tem acento. Janela. Não tem acento. Ai, quem é? Vou separar primeiro, ó. Separei, separei. Última, penúltima e antepenúltima. Agora eu vou ver quem é a sílaba tônica. Aí eu chamo, não tem acento, janela. Como se eu chamasse a pessoa, janela. É o né, que é a sílaba tônica. Demorei mais para falar, né? Demorei mais falando, ao contrário, demorei mais falando. Então, ó, eu já sei que última é oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima PR, proparoxítona. Se é essa aqui que é a sílaba tônica, janela, então é paroxítona. Ela é paroxítona. Ok? Voltamos agora aqui ao nosso exercício. Então, agora vocês vão distribuir as palavras, última, penúltima e antepenúltima, e aqui você vai classificar. Por exemplo, a palavra café. A sílaba tônica está na última, você vai escrever aqui. Última, café. E aqui embaixo você vai colocar, vai escrever café e vai classificar. Se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, ok? Faz a letra D, aí vem a acentuação gráfica. As regras de acentuação seguem alguns princípios. O primeiro deles é a frequência de ocorrência das palavras na língua, de acordo com sua classificação por tonicidade. Como as palavras proparoxítonas são as mais raras no português, todas são acentuadas graficamente. Foi o que eu falei para vocês. A proparoxítona é fácil. Ela é mais fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí colocou alguns exemplos. Estereótipo, síndico, dúvida e matemática. São proparoxítonas, levam acento. No caso das paroxítonas e das oxítonas, o princípio das regras é o da exclusão, ou seja, o que vale como regra de acentuação para umas não vale para as outras. Assim, serão acentuadas graficamente somente palavras oxítonas, terminadas em A, E e O, seguidas de S também, as, es e os. O em também e ens. E também os ditongos abertos. Eu, el, chapéu ou chapéus, ei, né, que é ei, a pronúncia é ei, ou és, oi ou ois. No caso, já ele botou alguns exemplos. Cará, português, trenó, parabéns e herói. Desse modo, as paroxítonas com essas terminações não serão acentuadas. Assim, recebem o acento gráfico as paroxítonas terminadas. Ou seja, as oxítonas terminadas em AE, O, em, seguidas de S, ou os ditongos abertos el, ei, e oi, seguidos de S também, eles são acentuados. Mas quando é no caso da paroxítona, não, que aí vem outra regra. Todas as paroxítonas são acentuadas quando elas terminam em R, paroxítonas, R, L, N, X, PS, AN e ANS, ão e ãos, uns, ons, os, is, ei, eis. Então, aí vem os exemplos, ó. Caráter, termina com R. Aí a paroxítona é acentuada. Álcool, termina com L. Paroxítona aqui, ó, ao é acentuada. Órfã, termina com an, né? A com tio, ela é acentuada. Bênçãos, fórum e júri. As terminações em ditongos crescentes, seguidas ou não de S, nas paroxítonas também são acentuadas. Então, as terminações em ditongos crescentes, ó, vácuo, é um ditongo crescente aqui o final. Elas levam acento, tá? Insônia, névoa, subúrbio. Depois do último acordo ortográfico, os ditongos abertos ei e oi, quando são tônicos nas palavras paroxítonas, não são mais acentuadas. Por exemplo, ideia, colmeia, assembleia, apoia, não leva mais acento, tá? Isso é muito importante.
E o que é estereótipo? É um conceito padronizado e generalizado sobre algo ou alguém. Na página 89 vem um texto e vocês vão fazer a interpretação, tá? Na 91 vem um super desafio. 92 vem outro texto, que ele continua na 93. Aí na 94 vem Eu e o Mundo, vocês vão ler, vão responder aqui a interpretação, tá? Na 95 também. 96 também, tá? Tudo interpretação, é claro que vem dentro da interpretação agora, vem um pouco da gramática, elas não são mais separadas, tá? Vem outros exercícios. E na 97 ele vem falando de elementos coesivos. O que é isso? São palavras ou expressões que relacionam diferentes partes do texto, como conjunções, ou fazem referência a informações presentes no texto, como pronomes, advérbios e palavras sinônimas. O uso desses recursos evita a repetição de um termo e contribui ao mesmo tempo para que o texto progrida tematicamente, avançando na apresentação de novas informações sobre o tema. Por exemplo, não vá pela rua esquerda. Essa rua é muito deserta e perigosa. Tá dando uma continuação à frase, né? E acaba fazendo uma junção, né? Então, nós vamos ficar até aqui e agora nós vamos para a nossa correção, tá? Correção, página 79 é o texto. A 80. Sobre as instruções presentes no texto, responda às atividades a seguir. O que é um pino de acordo com o texto? É a peça usada pelo jogador para a brincadeira, representando quem a escolheu. O que significa o termo sentido horário? A sequência a ser seguida pelos jogadores para que realizem suas jogadas. Deve obedecer o sentido dos ponteiros de um relógio. C. Qual o sentido da palavra casa no trecho? O primeiro jogador lança o dado e avança o número de casas correspondentes. Casa é o espaço separado por quadrados que compõe o tabuleiro do jogo. E vocês vão desenhar aqui. Qual é o objetivo da legenda que acompanha o manual? Orientar os jogadores sobre o que precisam fazer quando caem nas casas que contêm ordens. Quais são os tipos de carta que acompanham o jogo e como elas devem ser organizadas? Há cartas com infrações que devem ser organizadas em um monte viradas para baixo e cartas de desvio, que também devem ser organizadas em um monte, mas viradas para cima. Explica o que acontece ao jogador que soma 21 pontos. Como saber que ele atingiu esse número? O jogador que somar 21 pontos deverá resolver as cartas que recebeu por uma multa ao monte das cartas com infrações e voltar ao início do tabuleiro para recomeçar o jogo. Ele saberá que atingiu 21 pontos somando os números que acompanham as cartas que recebeu. G. O que o jogador que receber uma carta desvio deverá fazer? Quando ele receberá essa carta? Ele deverá dar uma volta completa na rotatória e assim que concluir a volta, devolver a carta ao monte de onde foi retirada. Ele receberá essa carta quando cair na casa sinalizada, desvio na pista. Qual o objetivo do jogo? Atravessar a cidade representada no tabuleiro e chegar ao final. 2, letra A, pessoal, tá? B, preencha a tabela a seguir descrevendo o significado das placas no jogo e no trânsito. Primeira placa, regra do jogo, o jogador deve virar na rua indicada. Regra no trânsito, curva acentuada à direita. Regra no jogo, o jogador não pode ir para a esquerda. Regra no trânsito, proibido virar à esquerda. Regra do jogo, o jogador precisa voltar 3 casas. No trânsito, retorno permitido. No jogo, o jogador precisa ficar uma rodada sem jogar. No trânsito, obras na pista. Responda às atividades. Qual o objetivo do manual? Instruir o leitor sobre como jogar. B. A que público o manual se destina? Jovens e crianças. Releia os trechos abaixo. Indique a palavra que se repete mais de 2 vezes no item 1, a palavra jogador. Reescreva o trecho em seu caderno, substituindo a palavra indicada na questão anterior e evitando essa repetição. Você vai fazer
no seu caderno, tá? Aqui tem várias possibilidades. Circule a palavra que foi usada no item 2 para evitar repetir a mesma palavra que você indicou na atividade A. Usou o ele, tá? Usou ele. Observe os verbos avance e volte. Em que modo verbal esses verbos estão? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Imperativo, porque está te dando uma ordem. Avance, volte. Quais ações são transmitidas por meio desse modo verbal? Uma ordem, um comando. Vem a produção de texto. Continua até aqui. Façam as atividades com bastante calma e, se precisar rever a atividade para relembrar sílabas tônicas, reveja, tá bom? Beijos, beijos, meus amores.